E se eu te dissesse que o Galactus é uma das entidades mais antigas existentes no universo Marvel e que ele já foi uma pessoa normal? É difícil de acreditar, não é verdade? Mas se liga, galera, que nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês toda a origem do Galactus, toda a história por trás dessa entidade, desse personagem maravilhoso, e vocês vão ver que história sensacional. Vamos lá! Ei, Nerdstrands, Peter aqui. Se tem uma coisa que você vai concordar comigo, é que com toda certeza o Galactus é um dos seres mais casca-grossa do universo Marvel. Não tem como negar. O cara é tão poderoso e tão marcante, que se a gente parar pra analisar, ele foi a primeira entidade da Marvel a aparecer nos cinemas. Isso lá em 2007, no filme do Quarteto Fantástico e do Surfista Prateado. Ah, Peter, mas também tinha o Surfista Prateado. Verdade, mas o Surfista Prateado era arauto do Galactus, o que coloca o Galactus num patamar muito mais elevado que o Surfista Prateado. O Surfista Prateado não é uma entidade. E foi pensando nessa super entidade que hoje eu trouxe pra você o resumo de uma HQ da Marvel, onde conta toda a origem do Galactus. Escrita pelo mito Stan Lee, desenhada pelo mito Jack Kirby. Essa HQ teve a publicação dela em 1996. E nela a gente conhece todos os detalhes de toda a origem do Galactus. E essa história começa com uma visão já esperada, né? Onde de longe a gente vê uma espaçonave praticamente rasgando o hiperespaço e se aproximando, vindo na nossa direção. Obviamente era o Galactus na nave dele viajando entre as galáxias. O único porém é que dessa vez ele não ia até um lugar novo. Muito pelo contrário, ele estava voltando às origens dele. Nessa jornada, Galactus acabou recordando de todo o passado dele. E como num flashback a gente volta para um tempo tão antigo que o próprio universo era um universo anterior ao que a gente conhece nas HQs atualmente. Nesse universo existia um planeta chamado Ta'a. E esse planeta possuía uma tecnologia extremamente evoluída. Ta'a era considerado um verdadeiro paraíso. Isso porque não só a tecnologia de Ta'a era avançada, mas a própria civilização que existia nesse planeta também era considerada a mais evoluída de todo o universo. Só para vocês terem uma noção, dentre as invenções mais simplórias, né, existentes em Ta'a, estavam lá as esferas do pensamento, que eram basicamente esferas que se moviam de acordo com o que o usuário pensasse. E logo depois dessa breve apresentação, a gente tem uma nave chegando a Ta'a. Era um personagem chamado Galan, que tinha chegado da jornada dele até os confins do universo, trazendo péssimas notícias. Na verdade, depois de estar fora da nave e ser questionado pelos outros cientistas sobre o que tinha descoberto na viagem, Galan explicou que todos os átomos do universo estavam no tipo de metamorfose e simplesmente não tinham o que dizer, a não ser que o universo estava nos últimos momentos de vida. É interessante que nesse ponto a gente sente até a frustração do Galan, né, nessa viagem interestelar dele ter sido em vão. E o problema era que nem mesmo as mentes mais brilhantes de Ta'a conseguiram encontrar alguma solução para esse baita problema que estava dizimando todo o universo. Até algumas raças vizinhas já estavam sendo afetadas. Ah, Peter, mas você não disse que estava afetando o universo? Calma, galera, lembra que eu comentei sobre um tipo de metamorfose dos átomos do universo? Então, isso estava acontecendo por conta de uma inexplicável radiação que estava percorrendo todo o universo. E essa radiação era tão forte, mas tão forte, que qualquer ser vivo que fosse atingido por ela acabava morrendo em questão de segundos. E olha que o negócio só piorava, né? Porque a cada segundo que passava, a morte dele chegava cada vez mais perto. Mesmo sabendo que a morte de todo o universo era inevitável, Galan ainda decidiu ao menos tentar fazer alguma coisa para reverter aquela situação, mesmo que fosse para salvar só Ta'a. Mas quando ele saiu com a esfera dele e chegou ao centro da cidade, a primeira coisa que o Galan percebeu foi que a praga já tinha atingido Ta'a e que milhares de pessoas já estavam morrendo ali mesmo, cara, no meio da rua. E mesmo Galan sabendo que a morte era algo inevitável, por conta de toda aquela visão assustadora de pessoas morrendo bem na frente dele, Galan meio que teve um pequeno surto de consciência e a expressão de terror chegou a ficar evidente no rosto dele. E um detalhe importante, galera, essa destruição não estava atingindo só os seres vivos. Muito pelo contrário, a força dessa radiação era tão intensa que até alguns objetos inanimados eram afetados e até mesmo destruídos por completo. E por conta dessa praga, toda a população de Ta'a, que era composta por bilhões de uma população extremamente avançada e evoluída, acabaram se tornando só um punhado de seres que durariam só mais alguns instantes. E nisso, Galan decidiu reunir uma pequena tripulação e voar em direção a um caldeirão cósmico, que nada mais era do que um tipo de estrela onde continha uma quantidade imensurável de matéria. E justamente por ninguém jamais ter ido a esse lugar, Galan pensava em fazer um tipo de tributo a Ta'a.
O que faz sentido, já que ele tinha a plena consciência de que ele e todos os outros iriam acabar morrendo por causa da radiação. Dito e feito, galera, Galan e a tripulação saíram de Tar e voaram direto pro caldeirão cósmico. E quando começaram a se aproximar dele, os raios cósmicos do caldeirão já começavam a invadir a nave e até mesmo a fazer efeito nos tripulantes. Todo mundo dentro da nave. Todos acabaram morrendo por conta do poder cósmico do caldeirão. Mas uma coisa muito estranha acontecia, né? Enquanto a tripulação passava dessa pra uma melhor. Mesmo envolvido completamente pelo poder cósmico do caldeirão, Galan ainda permanecia vivo. E quando ele percebeu isso, uma voz começou a falar com ele. Essa voz era o próprio universo, que durante a conversa revelou para o Galan que estava morrendo e por conta disso, tudo que existia acabaria sumindo e um outro universo viria a surgir algum tempo depois. Obviamente, Galan ficou espantado com tudo o que estava acontecendo. Quem não ficaria, né? Se o próprio universo passasse a conversar com você e ainda te mantesse vivo no lugar que era pra você estar morto. Mas o negócio só pegou mesmo quando a voz propôs uma oferta para Galan. A proposta era simples: se unir a Galan para que, dessa forma, surgisse uma nova vida no próximo universo. Um ser incomparável, de extremo poder e com uma fome sem fim. Claro que Galan aceitou a proposta e assim nascia Galactus, o Devorador de Mundos. Já no outro universo, né, o universo que a gente conhece, o nosso universo, Galactus viajou pelo espaço por milênios na nave dele, até que acabou sendo atraído pela gravidade de um planeta, digamos que um tanto quanto especial. Esse planeta era o lar do Vigia, que para quem não sabe é uma espécie que se dedica exclusivamente a observar e a registrar os eventos mais marcantes do universo, de todo o universo. E quando esse Vigia viu a nave caindo, ele sabia que tinha que ir ver o que se tratava, e principalmente o que tinha dentro dela. O Vigia viu e estudou o Galactus enquanto ele estava adormecido. Mas quando ele acordou, o Vigia chegou a se espantar com o tamanho poder que o Galactus demonstrava ter. E como o Galactus ainda estava terminando a transformação dele, ele acabou liberando uma energia de fogo tão grande, tão gigante, que parecia estar uma explosão. Mas o interessante aqui, galera, é que o Galactus reabsorveu a própria energia que ele tinha liberado. E o Vigia sabia que o Galactus estaria fadado a absorver planetas para sempre, o que faz sentido, já que de início o Galactus teve que absorver energia para completar a transformação dele. E olha que o negócio estava ficando tão feio que todo aquele poder chegou a assustar o Vigia, fazendo ele pensar em intervir e destruir o Galactus antes que ele tivesse 100%. E como a gente sabe, o Vigia tem um compromisso muito forte e nunca intervir em qualquer assunto que ele estivesse observando. E como o Vigia não era nada tonto, ele tratou logo de sair de dentro da nave antes que acabasse morto. E olha que ele fez bem mesmo em ter saído, já que logo em seguida, Galactus saiu com a nave dele em direção ao espaço. E quando ele chegou ao espaço, Galactus fez 3 coisas bem interessantes. A primeira foi lançar os corpos dos companheiros mortos no espaço, para eles viajarem pelas galáxias para sempre. Ah, Peter, mas o que isso tem de interessante? Tudo, galera. Mesmo que essa nova natureza do Galactus fizesse ele chegar a ponto de destruir planetas, que muitas vezes eram planetas habitados por vida inteligente, o simples fato dele ter enviado os antigos companheiros, né, que ele tinha do outro universo, para o espaço, mostra pra gente que ele ainda tinha sentimentos, que ele ainda sentia compaixão e que as memórias dele, quando ele ainda era o Galan de Tar, estavam totalmente intactas. A segunda coisa que o Galactus fez foi produzir a própria armadura dele com a ajuda dos novos poderes. E olha que esse traje não foi feito de qualquer maneira, não. Galactus tratou de fazer o traje dele de uma maneira que ajudasse ele a regular o poder que ele tem. E a terceira e não menos importante coisa que o Galactus fez foi transformar a própria nave numa espécie de câmara, onde ele passou anos e anos se amadurecendo, né, por assim dizer. E essa câmara viajou por galáxias distantes, até que chegou um determinado planeta chamado Arqueópia e ficou orbitando esse planeta como um tipo de satélite artificial. Os seres desse planeta até chegaram a investigar a câmera, mas quando eles perceberam do que se tratava e que algo poderia sair ali de dentro, eles acharam melhor deixar a câmera quietinha ali, né, onde ficou orbitando por mais um bom tempo. Mas como diz aquele ditado, né, tudo que é bom um dia acaba, a alegria dos arqueopianos também teve um fim, e tudo por causa da chegada de uma guerra interestelar que atingiu eles. Mas detalhe, galera, o problema maior aqui não foi a guerra em si, mas sim as consequências dela. Isso porque quando as naves invasoras viram a câmara de incubação do Galactus orbitando a Arqueópia, eles pensaram que se tratava de algum tipo de arma que poderia atacar eles. E o que você acha que os invasores fizeram? Atacaram a câmara, lógico. E por causa dos ataques, o pior aconteceu. Galactus acabou saindo do sono que ele estava e agora, na forma mais plena possível, ele simplesmente destruiu todas as naves com uma única rajada de energia.
Mas agora Galactus não só tinha um poder imensurável, como também tinha uma fome insaciável, fome de vida. E acabou que, sem nem pensar duas vezes, Galactus destruiu e devorou Arqueópia por completo. Alguns arqueopianos até conseguiram se salvar a tempo se lançando no espaço, mas isso foi um número muito baixo quando comparado à quantidade de vida que existia no planeta Arqueópia. Quando Galactus conseguiu satisfazer a própria fome, ele desceu para ver o que havia restado de Arqueópia, para ver o que e quem habitava aquele planeta. O único, porém, é que quando ele viu a carnificina que ele tinha promovido, toda a visão sobre a vida acabou sendo abalada e modificada. Principalmente por ele saber que tudo aquilo era culpa dele, e não um fenômeno natural como tinha sido no antigo planeta, tá? Galactus chegou até a se questionar se ele seria um mero agente da destruição, mas com todo aquele poder percorrendo o próprio corpo e com toda aquela visão arrasadora, ele decidiu trazer de volta toda a glória de Arqueópia e ainda transformar todos eles numa espécie de monumento como nunca houve antes. E foi assim que Galactus construiu aquele que seria o novo lar dele. O único, porém, é que, como Galactus precisava se alimentar, constantemente ele parava a construção e partia em busca de algum planeta para poder saciar a fome que ele tinha. E depois de saciada, ele retornava para a construção dele. E isso durou milênios, até que Galactus finalmente conseguiu terminar de construir aquilo que a gente até poderia dizer que seria o lar perfeito para um deus. E detalhe, hein? Esse lugar passaria a se chamar Taa 2, em homenagem à terra natal dele. E quando terminada, Taa 2 passou a ser o maior planeta nave que existia naquelas redondezas. Bem, para ser mais sincero, Taa 2 era tão grande que todos os outros planetas ao redor pareciam até orbitar ele, como se ele fosse um sol mesmo. E nossa HQ termina aqui, galera, com Galactus contemplando toda a criação dele, até refletindo sobre a própria existência. Aí a gente vê ele dizendo que, apesar dele devorar mundos e destruir civilizações só para saciar a fome, ele não deseja mal algum a qualquer ser vivente, mas ele precisa se alimentar para se manter vivo. Ele funciona como um equilíbrio do universo. Galactus chega até a indagar uma questão interessante. Ele pergunta, e por que Galactus deve viver? E ele mesmo responde dizendo que ele deve viver para devolver ao universo infinitamente mais do que ele tinha tirado antigamente. É o que eu falo, ele não é um vilão, ele é uma fonte de equilíbrio do universo. Ele é um mal necessário para o universo, é uma fonte para equilibrar os recursos do universo. O Galactus nunca foi vilão, na verdade. Galera, se você curtiu e você quer mais análise de origens, mais resumos e histórias completas de sagas de heróis, clica no joinha, dá aquela força. Lógico que o seu feedback é importante pra gente saber. E se você quer outra história completa, comenta aqui embaixo. Peter, traz a história dessa saga, desses quadrinhos, desse filme, dessa série inteira, vai ser bem bacana. Desse anime, quem sabe, de um arco de anime. Então é bem bacana. Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo. E se inscreve no canal, porque vai chegar a próxima e você não vai querer perder. Pra você não perder, não adianta nem ser inscrito. Tem que ser inscrito com o sininho. Mesmo que você já tenha o sininho, desativa e ativa de novo, porque o YouTube às vezes buga, então eu preciso muito que você seja inscrito com o sininho. Obrigado de coração, até a próxima, galera. Fui!